Olá, meus irmãos, amigos do YouTube, a graça e a paz do Senhor. Muito obrigado por esse ano ter participado conosco, compartilhando, participando com suas perguntas, e vamos continuar falando do amor de Deus. Esta é a última lição desse trimestre do ano de 2018, do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é a lição de número 13, que estará falando sobre a parábola do rico e do mendigo. No tema central, eu coloquei o mais antigo dos sapienciais, capítulo 19, versículo 25 de Jó, que diz o seguinte: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. É um ponto para quem gosta de pregar, falar do amor de Deus de uma maneira muito ungida. Repetindo o nosso tema central: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó, capítulo 19, versículo 25. O vivendo em Cristo, eu coloquei assim: o pobre na terra pode ser rico nos céus, ou pode não ser. Tem muito pobre orgulhoso. Repetindo, o pobre aqui na terra pode ser rico nos céus. A dificuldade: a moeda dos céus não tem valor aqui na terra, e a recíproca é verdadeira. O que se ganha aqui na terra não vamos gastar nos céus. Então vamos poupar, investir no reino celestial. Os objetivos desta lição, entre outros, é fazermos uma reflexão socioeconômico e bíblico-teológico. Ou seja, refletirmos a sociedade, a maneira financeira, a disparidade entre um e outro aqui na terra, tanto na sociedade quanto na igreja. A leitura bíblica, ou melhor, a leitura semanal, a leitura diária, você vai encontrar também. É só olhar na parte onde a gente coloca para você copiar ou acompanhar a leitura no escrito. E o nosso texto básico está em Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31. Como sempre, eu recomendo que você leia em casa, porque no momento, vocês já viram, eu só faço uma sinopse da lição. O conteúdo, com todas as informações com maior abrangência, não esgotando o assunto, não, mas com maior abrangência, você vai encontrar, como eu disse, no YouTube, Nicodemos Assis. Nesta parábola, o Senhor Jesus não condena a riqueza, e sim o amor ao dinheiro mais que ao seu próximo, porque muita gente valoriza mais o dinheiro do que o próximo. A recomendação que Yahvé dá a Moisés, Levítico 19, 18, foi: mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Ou seja, a recomendação de amarmos nosso próximo já vem da lei, da velha dispensação. Isso continua vigorando até hoje. No primeiro tópico, vamos falar um pouco da desigualdade social. Em nossa sociedade, muitos têm pouco e muitos têm muito. Ou melhor, poucos têm muito. Repetindo, muitos hoje têm pouco e poucos, uma elite, tem muito. É um pouco, ou melhor, não é o pouco ou muito que vai livrar o homem do inferno. Mas o que vai levar o homem ao inferno, que pode levar, é a ganância e o apego aos bens materiais. Isso, nosso irmão Tiago 5,5 deixou muito claro
aquele que ama mais o material, os bens materiais, em detrimento do espiritual e do ético. A sociologia estuda e descreve bem a situação do rico e do pobre, mas não tem a solução, não apresenta a solução para uma igualdade social, menos ainda uma solução para o porvir, além do túmulo. Os homens estudiosos da sociologia só dizem que há uma disparidade grande entre um e outro, mas não apresenta a solução, e nem para o porvir. Enquanto que a Bíblia apresenta a solução para o porvir. Esta parábola tem esse tema: o rico e o mendigo. A morte é uma certeza na incerteza. A morte é uma certeza na incerteza. O profeta Ezequiel diz o seguinte, no capítulo 18, versículo 20: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. O Senhor Deus não faz acepção de pessoa. Todos pecaram, Romanos 5 e 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pela morte, e pelo pecado a morte, assim também veio a morte, passou a todos os homens. O homem natural aqui morre em pagamento dos seus pecados. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6, 23. Para a morte não existe diferença entre patrão ou empregado, ou rico ou pobre, poderoso ou fraco. Todos devem prestar conta ao Criador. É o que apresenta esta parábola. Mas no segundo tópico eu coloquei assim: a imortalidade da alma. Depois que a alma deixa o corpo, é chamada a primeira morte, a morte física. A segunda morte é na vida eterna. Está destinada para todos que não aceitam Cristo, que é a vida eterna. João 14, 6. Ou seja, a segunda morte é a separação definitiva da criatura com o seu Criador. Portanto, preste atenção: a alma que pecar, essa morrerá. Não aqui, mas no porvir. Porque a nossa alma com o espírito, que é tricótomo. Quem é dicótomo vão mudar. No momento que o espírito e a alma deixar a matéria, irá para o seu destino final. Aí sim, o que estamos levando para o juízo final? Hebreus 9, 27 está: e como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Pois é, aí temos uma dificuldade com o pessoal que desenvolve o kardecismo da evolução, de reencarnação, porque o escritor da carta aos Hebreus é muito claro, 9 e 27. E como aos homens está ordenado a morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, precisamos nos preparar para o futuro. Precisamos chegar no futuro preparado para a situação que virá. Esta parábola e o escritor da carta aos Hebreus tiram qualquer possibilidade, como eu disse, da doutrina kardecista.
O futuro deve ser buscado no presente. Aqui eu quero lembrar um ponto, que é uma parábola que eu comentei com os irmãos na primeira lição deste quarto trimestre. Um rabino, abre aspas, um rabino colocou desta forma: o rei ia fazer um grande banquete e convidou os seus principais súditos com a recomendação: quando vocês vierem para a festa, tragam cada um o seu assento preferido. Alguns acharam que era uma ideia do rei levar minha cadeira, minha poltrona aqui, não faz sentido. Isso é alguma brincadeira do rei. E arrumaram sua carruagem da melhor maneira, uma veste toda especial, e se prepararam. No dia da festa, foram para o banquete. Lembraram na hora de sair: mas o rei disse que é para levar um assento. Esqueceram o assento preferido, seu assento mais confortável. Foi o pedido real. Negligenciaram. Um pegou um banco velho, outro pegou um pedaço de cadeira, outro pegou uma lata no meio do caminho, outro pegou um pedaço de pedra, um tronco de árvore, jogou dentro da carruagem e foi embora. Chegou na festa, entraram no palácio e a festa está rolando. A comida, a bebida, à vontade. Mas cansaram de ficar tanto tempo em pé. Foram falar com o rei: Majestade, já estamos aqui há tantas horas e os seus servos não colocaram assento para nós. Estamos cansados, queremos descansar um pouco. O rei olhou e disse: quando eu mandei o convite, avisei que era para cada um trazer seu assento preferido, mais confortável. É verdade, majestade. Pois então, por que não trouxeram? É porque cada um deu sua desculpa. O rei olhou muito sério, com a cara de monarca duro, e disse: eu mandei dizer que trouxessem o seu melhor assento. Não vou dar assento. Vocês tinham que ter trazido de sua casa. Portanto, eu estou cumprindo com minha parte. Vocês não fizeram a sua parte. Moral desta lição: um dia vamos comparecer diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que quer que providenciemos daqui no presente tempo a entrada na festa celestial. Esta é a moral. Fecha aspas. Estamos investindo no reino ou estamos investindo em nosso patrimônio imobiliário, ou de automóveis, fazendas, poupanças, onde a traça, o ferrugem, o imposto e outras coisas mais acaba? Estamos fazendo isso? Cuidado. Vamos armazenar nos céus. Lembra aquela parábola que o Senhor deu? Que o cidadão plantou e colheu uma grande safra. Uma safra muito grande. Olhou para a sua colheita e viu. Derrubou os seus celeiros, construiu uns bem maior e mandou semear. Encheu todos os seus celeiros. Depois olhou e disse para consigo mesmo: olha, minha alma, come, bebe, folga, que muitas coisas temos armazenado por muitos anos. Diz o texto sagrado que veio uma voz no seu ouvido e disse: louco, se esta noite pedirem a tua alma, para quem será tudo isso? Meus irmãos, a morte, repetindo, é certa dentro de uma incerteza. Para chegar ao porvir, no presente, só temos uma possibilidade, que é o processo da morte.
É claro que aguardamos a volta do Senhor Jesus. No terceiro tópico, fala sobre o futuro deve ser buscado no presente. E isso muitas vezes é negligenciado. Abraão, ele foi chamado a se aventurar pela fé. E hoje, muitas vezes, a gente faz o convite. Olha, meu amigo, quer aceitar a Jesus como seu Salvador? Ele deixa para depois. E às vezes não tem uma nova oportunidade. Deus quer que o homem se aventure a segui-lo ou a adorá-lo pela fé, e não com coisas palpáveis, e sim pela fé. O perigo da individualidade. Vivemos na era do eu, ou o meu. A Bíblia chama de servir a Mamon, Mateus 6,24. O rico desta parábola só pensava em si, em seus bens que possuía, não o deixaram pensar na vida eterna, que está no versículo 25. Servir a este Deus Mamon, ou riqueza, dinheiro, é um perigo. Repetindo, Deus não condena a riqueza, condena o amor à riqueza em detrimento da ética e do próximo. O rico desta parábola estava sofrendo no Hades, ou Sheol, que era o lugar dos mortos, dividido em duas partes, de um lado do justo, do outro os justos. Isso ocorreu até Cristo, que organizou o paraíso, ou ao morrer, vai até o cativeiro e leva consigo o cativeiro para o paraíso. Os infiéis ainda estão no Hades, pois o inferno ainda não existe. Não foi inaugurado, não foi preparado para a alma humana, esta e sim para Satanás. Mateus 25, 41. Então dirás também aos que estiveram à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. No entanto, aqueles que morrem sem paz, sem Deus, sem salvação, não estão no inferno, mas estão, abraço, na sala de visita do inferno, fecha aspas, porque já desfrutam, se é que pode chamar de desfrutar, das amarguras do inferno, mas o inferno ainda não foi inaugurado. Os céus também não. Aqueles que morreram em Cristo estão, abraço, dormindo, fechados. Serão despertados quando Cristo vier buscar a sua igreja. E aqueles, o apóstolo Paulo diz, e nós, ele se incluindo, e nós que estivermos vivos, seremos arrebatados. Paulo não foi arrebatado, passou pelo processo da morte, mas não perdeu todos os seus benefícios. No versículo 25, o rico estava em tormento, não pelo fato de ser rico, e sim por não ter feito bom proveito em terra, como fez Abraão, que em vida na terra foi rico, mas dizimou a Melquisedeque. Na eternidade as coisas e condições se invertem. O versículo 27 mostra o rico pela primeira vez pensando em outras pessoas. Manda seus irmãos, eu imploro, que mande. Mas aí não adianta. O rico podia saber como Lázaro estava passando, e a recíproca era verdadeira. Do jeito que o rico estava no tormento e via a felicidade de Lázaro do outro lado, um abismo muito grande entre os dois, não tinham como um chegar perto do outro. Lázaro também via do seu lugar de paz, tranquilidade, sossego, felicidade, vendo o tormento do outro. É duro.
Moisés era a lei e os profetas eram os mensageiros do Senhor. Meus irmãos, é muito duro. Até agora o rico não pensou em ajudar ou avisar ninguém. Ele só pensava nos seus. A Bíblia, a doutrina do purgatório, a diferença entre o justo e o injusto no porvir será grande decepção. São alheios à Bíblia, a doutrina do purgatório, a doutrina da reencarnação não tem respaldo bíblico. Repetindo as palavras do escritor da carta aos Hebreus: ao homem está ordenado a morrer uma só vez. Vindo depois disso, o juízo. Foi julgado. O juiz manda um para um lado, para o outro. Lázaro, o mendigo, via de regra, as parábolas não citam nomes de pessoas. Nesta, o Senhor cita o nome de Lázaro, que em vida na terra dependeu exclusivamente do Criador. Lázaro reconhecia ser filho de Abraão, como o era também o rico. Lázaro foi totalmente dependente de Deus. O rico dependia, contava com a sua riqueza. Meus irmãos, faça uma reflexão. Já viu que tem irmãos nas igrejas que é muito crente, tem muita fé, quando está todo mundo em sua casa com saúde e o seu cartão de crédito está mais gordo, rechuchudo do que outro, quando tudo está correndo às mil maravilhas, o crente tem que confiar em Deus e não depender de circunstâncias. O crente deve confiar em Deus como Jó. Eu sei que o meu Redentor vive e que um dia eu o verei face a face. Isso é fé. Se a sociedade nos despreza, Deus nos honra. Versículo 22. E se você for ver Isaías 49 e 15, confirma: Deus abomina o soberbo, mas exalta aquele que se humilha. Outro ponto também muito complicado e que bate de frente com algumas outras doutrinas é que não existe comunicação dos mortos com os vivos, e consultá-lo é condenável aos olhos de Deus. Você pode ver em Isaías e 1 Samuel 28, versículo 3 e de 7 a 9. Lázaro estava vendo o rico, e o rico, Lázaro. Nesta parábola, a gente sabe quem era o mendigo, o sofredor aqui na terra. O rico, o abonado em dinheiro, nós não sabemos o nome, mas é um exemplo que deve ser evitado. Repetindo e relembrando, Deus não condena a riqueza, até condena aquele que não sabe fazer uso dos seus bens materiais. Não é para o seu deleite e para humilhar aquele que não tem, mas que você saiba fazer bom proveito de todos os bens que o Senhor Deus tem te dado, para que você chegue nos céus e encontre também um grande palácio, seja bem galardoado. Assim você ficou rico na terra e vai ser rico nos céus. Mas se você não tem dinheiro, se você é um Nicodemo na vida, nem se preocupe, porque estamos trabalhando, armazenando, poupando no banco do nosso Pai Celestial. Meu irmão, você que participou conosco aqui no YouTube, muito obrigado, Deus te abençoe. Continue compartilhando, divulgando esta mensagem. Que você tenha um final de ano feliz, abençoado, com toda a tua família. Continue também orando por cada um, me inclua
na sua oração, que daqui eu oro também por você. E prometendo, se Deus assim permitir, no próximo ano estaremos aqui também falando e divulgando da palavra e do grande amor do nosso Mestre Maior. Feliz 2019 para você e tua família.